Eu quero falar com você sobre os distúrbios e desequilíbrios mentais, psíquicos, psicossomáticos da nossa era contemporânea. Então, eu sou neuropsicanalista e homeopata. Ao longo dessas últimas 2 décadas que eu venho acompanhando e tratando de pessoas no consultório, eu fui percebendo que os distúrbios foram mudando, também eles vão se atualizando conforme as eras vão mudando, conforme as questões humanas vão mudando, os distúrbios também vão modificando. E a gente já não consegue mais tratar esses distúrbios atuais, esses desequilíbrios, com as ferramentas antigas, porque não dá para tratar uma disfunção atualizada com uma ferramenta desatualizada. Então, observando tudo isso, praticando com ferramentas avançadas, eu desenvolvi o ecossistema Caminho das Riquezas Premium, aonde eu tenho ferramentas avançadas, atualizadas e que conversam entre si, interagem entre si. E cada ferramenta, ela olha uma versão específica do ser humano, porque nós, seres humanos, nós somos compostos de várias versões, de várias nuances. Nós somos seres holísticos. Então, nós precisamos de ferramentas e de tratamento, de visão, levantamento das causas de uma forma também holística, observando vários ângulos do ser humano para poder ter uma eficácia, uma eficiência no tratamento. Então, eu vou mostrar para você aqui, eu vou te apresentar o ecossistema Caminho das Riquezas, bem rapidinho. Então, começamos aqui com o mapa astrológico, mas esse mapa astrológico não é aquele mapa de previsões que a gente conhece, não. Aqui é o mapa psicológico mesmo, nós vamos observar aqui desde a ancestralidade, que vem como tendência no mapa astrológico. A base dele é junguiana, tá? Então, nós vamos observar eh, todas as nuances que nós trazemos dos nossos ancestrais, que estão descritas ali no mapa, no nosso mapa astrológico, dessa forma, dessa leitura que eu faço, tá? E também como foi a gestação, a gente consegue perceber quais fragilidades a gente trouxe mais na gestação, o dono daquele mapa trouxe, e onde que ele foi mais afetado também. A gente consegue entender como foi o ambiente familiar pelo mapa, que tipo de relacionamentos essa pessoa tende a ter, a atrair para ela, como ela se comporta no mundo, como que ela se expressa, como que ela trabalha, quais as profissões mais adequadas para aquela pessoa do mapa, e várias outras questões que a gente tem aqui. Também a gente tem o mapa chave mestra, que é como se fosse uma ficha de anamnese, um rastreamento que em uma sessão a gente consegue captar todas as questões, todos os padrões de repetições, as feridas emocionais, os padrões sistêmicos do nosso cliente, o nosso próprio, a gente consegue entender muita coisa ali também quando a gente faz o nosso próprio mapa, chave mestra. Então, ele é como se fosse um atalho para a gente não precisar ficar várias sessões falando com o nosso paciente na tentativa de captar ali o que está por detrás daquela disfunção que ele traz para nós. Nós temos também aqui, depois que fez o mapa, já entendeu tudo, quais as questões que o nosso cliente traz, nosso paciente, a gente tem as constelações. Então, a gente tem uma constelação sistêmica e hidrossistêmica básica, para quem gosta da básica. A gente tem uma avançada aqui também, que é o movimento das riquezas. O que são riquezas? Riquezas é tudo de bom que a gente tem. É saúde, é amor, é profissão, é família, sonhos, tudo isso são riquezas que a gente tem. Fluxo financeiro, essa é uma riqueza também, né? A gente pensa que é só fluxo financeiro, mas não, é tudo isso aí junto. Então a gente tem o movimento das riquezas, que é esse, inclusive, que está atrás aqui, que vocês estão vendo. Tem ferramentas específicas, e aqui é impossível ou o psicoterapeuta ou o terapeuta constelador manipular, né?
E é impossível também de o cliente manipular. Aqui não tem manipulação. É o campo muito vivo e que a gente consegue ver, inclusive sentir, ver imagens do campo da pessoa para a gente poder trabalhar ali. A gente consegue fazer visualização, sim, com o desenvolvimento que a gente faz aqui no curso. E também tem esse curso aqui de constelação avançada, movimento da trilogia arquetípica, que é base junguiana, mas também tem uma visão sistêmica aí. E ela vai dizer para gente, esse tipo de constelação aqui, que tipo de medicamentos homeopáticos aquela pessoa precisa. Olha que interessante. Porque aqui no mapa chave mestra, a gente já sabe que tipo de medicamentos LACs, homeopatia dos vínculos feridos, método LACs. Aqui a gente já sabe o que a gente tem que recomendar para a pessoa. Aqui nas constelações a gente já sabe outras homeopatias também. Então, já que a gente está falando de homeopatia, vamos aqui nas estratégias homeopáticas matriciais. Por que matriciais? Eu coloquei esse nome porque são as matrizes que fazem com que a gente tem o tipo de problema que a gente está apresentando. Então, é a base de homeopatia contemporânea, não é da homeopatia clássica, é diferente, tá? É uma visão atual, é nesse sistema que a gente está vivendo agora, mundial. Então, a gente vai tratar aqui, como é que a gente trata o nosso cliente, conhecendo os cursos de homeopatia matriciais aqui. Então, nós temos os portais matridonais, que são homeopatias para traumas intrauterinos. E a gente vê aqui nesse mapa chave mestra, no mapa astrológico, também, como eu já falei para vocês, os traumas intrauterinos. Aqui a gente começa a entender dessa homeopatia. O curso é bem didático, bem dinâmico, tá? Então, você consegue rapidamente aplicar isso no seu cliente, em você mesmo, se você perceber da necessidade. A gente tem outro curso que é a homeopatia dos vínculos feridos, que eu já comentei com vocês, o método LACS, porque são leites dos animais. São características que todos os seres humanos têm, que lembra algum animal. Mas é só isso? Não, tem mais coisa aqui, tá? A gente vai entender aqui como que faz a aplicação sistêmica desses remédios dos leites de alguns animais. São 14 animais, basicamente. Depois a gente tem a homeopatia da assinatura energética. É o método das 7 camadas vibracionais. Então, aqui é a homeopatia do Tinos Smiths, que fala de como a gente trata todas as camadas, as 7 camadas da pessoa, indo da gestação, as questões maternas, as questões com o pai, as questões de autoestima, de autoconfiança, de relacionamento externo, de se colocar como vítima ou vitimizar alguém, e inclusive chegando até na nossa consciência espiritual, na nossa vinculação espiritual. Então, esse curso é muito importante, as 7 camadas da consciência, para aquele cliente que vem para a gente que ele não acredita em nada, ele não quer nada, tudo ele te contesta. Então você entra com esse método aqui e você vai amolecendo ele, vai trazendo ele, vai abrindo a visão dele e ele, aí você consegue tratar direitinho. Depois nós temos o curso de miasmas, que são heranças ancestrais, que a gente traz lá da ancestralidade que vem no nosso DNA, vem no nosso campo vibracional, no nosso campo informacional. E às vezes a gente trata o nosso cliente, o nosso paciente, com um determinado remédio. A gente tem certeza que aqueles remédios são ótimos para ele, mas acaba não fazendo todo o efeito que a gente quer. Aí a gente vai e já trata o miasma. Fechou. O tratamento fica perfeito, então, e a gente traz o equilíbrio, a homeostase para o nosso paciente. Depois a gente tem aqui a homeopatia para a restauração feminina. Ele vem junto com mulheres feridas amam diferente. Por que restauração feminina? Porque a gente tem que tratar a mulher de uma forma diferenciada. A gente trata mulher e homem aqui, é claro, mas mulher, ela tem uma nuance diferente. E eu vou mostrar isso para você dentro desse curso. Como que é essa nuance diferente aí? Por que que a mulher tem várias questões psicopatológicas que o homem não tem. A mulher emocionalmente é mais sensível,
ela tem uma percepção diferente. E aí também eu criei, dentro dessa metodologia toda aqui, dessa idealização, eu percebi também que as mulheres feridas em relações, elas precisavam de um tratamento homeopático específico para as dores do amor delas, né? Para aquele coração ferido, para aquela sensibilidade que foi tão desafiada assim, né? A mulher que está sangrando por questões amorosas. Então, a gente tem homeopatias específicas para isso. Obviamente, tudo aqui que se trata de homeopatia, de tudo aqui, é personalizado, lógico, né? Não é assim, é uma homeopatia para a mulher que acabou de se divorciar. Não, é para aquela mulher, não é para a situação. Aquela mulher que está em determinada situação. Então, a gente tem também esse curso aqui. E nós temos aqui o Lantanídeos, o ouro da autonomia. Esse aqui para todos nós terapeutas, para pessoas de mentes intensas, que gostam de aprender, que quer saber, que tem curiosidade, que veio no mundo para fazer a diferença. Então, somos nós os lantanídeos. Nós precisamos de autonomia. Olha que ecossistema que eu criei, que eu acho maravilhoso, eu amo o meu ecossistema. Todos os alunos que entram aqui, eles fazem todos os cursos, porque eles percebem a conexão, como que os cursos conversam entre si e como que o terapeuta, ele não fica sem resposta aqui, seja o cliente que for, o paciente que for, ele tem o remédio, ele tem a ferramenta certa para ajudar aquele cliente. E nós temos também aqui as calcárias, a concha psíquica. É um curso que é para muito atual também, para esse medo. Muitas pessoas jovens, principalmente hoje, elas estão se fechando, ficam fechadas no quarto, evitam companhia de coleguinhas, na escola ficam mais, né, sempre com o foninho de ouvido, com o celular na mão. Então, eles estão, nas pessoas, até pessoas de mais idade também, elas estão num universo totalmente único delas. Nós, seres humanos, estamos cada vez mais nos fechando, né? A gente está, e isso com essa situação de estar se fechando, a gente vai ficando mais frágil. Muito pelo contrário, a gente pensa que está se protegendo, não. A gente está perdendo a oportunidade de interagir e de saber se, se relacionar com as questões, com as pessoas, né? Então, hoje tudo é online, tudo nada mais é ao vivo, nada mais é presencial, pessoal. A gente não pode, né? Claro que um curso EAD como é esse aqui sai em vários aspectos muito mais estratégico para nós. Porque além de você poder estudar a hora que você quiser, do jeito que você quiser, rever o curso quantas vezes você quiser, tirar suas dúvidas com a professora. Eu, particularmente, sou uma professora que estou o tempo todo ali ligada com os meus alunos, porque eu amo muito isso que eu faço. Então, eu estou dando atenção o tempo todo. E, e tem o custo também, né? O custo-benefício é extremamente grande. Agora, tem aquele tempo que é das nossas relações pessoais. E aí, a gente precisa dessa relação olho a olho, né? Face a face, sentir a presença, o calor, o cheiro, o contato do outro. E a gente está fugindo muito disso. Então, a gente tem aqui as calcárias para essas pessoas que têm essa personalidade e que tem aquele medo, né? Ela nem sabe que ela tem medo. Ela pensa que ela está em estado de solitude, né? Essa palavra é muito usada hoje, né? Tem muitas palavras que são usadas hoje para não precisar enfrentar determinadas situações, né? Então usa uma palavra bonita aí, fica legal ficar na moda, mas não, as calcárias elas vêm para ajudar a gente a tratar dos nossos pacientes nesse estado, tá? Que estão retirados da própria vida, da própria interatividade com os outros seres humanos. E nós somos animais que vivemos em grupo, nós não nascemos para estar só. E também nós temos aqui sais de Schussler, que é a microestrutura essencial da vida. É como se o sais de Schussler
ele fosse o nosso esqueleto. Sem o esqueleto, o corpo, a musculatura não se sustenta. Essa é só uma analogia. Então, são os sais que compõem todo o nosso corpo. Inclusive, tem saído muitas pesquisas científicas e reportagens, inclusive, falando de sais de Schussler como prevenção e até para amenizar câncer. Muito importante a gente saber sobre sais de Schussler. Então, essa aqui é a parte homeopática que a gente vai utilizar para tratamento do nosso cliente, tá? O que mais que a gente tem para tratamento, já que a gente está falando aqui em tratamento? Dentro aqui dessa constelação Movimento das Riquezas, nós temos essa constelação aqui que eu mostrei para vocês, e nós temos também, o aluno ele aprende a fazer a reestruturação do mapa neural da pessoa. Ele faz hipnose, ele faz regressão, mas como? Trazendo à tona todos os traumas? Não, atualmente não se faz mais isso. Já passou a era de trazer trauma à tona. A gente não retraumatiza mais, né, quando a pessoa não sabia antigamente, trabalhar retraumatizado. Mas agora não, a gente não precisa mais se preocupar com isso, porque ali eu trago algumas formas de regressão de memórias, mas não são memórias para as situações traumáticas. É um outro tipo, à base de programação neurolinguística, neurociência, neuroespiritualidade. Então, é muito importante para o tratamento, a aplicação de tratamento do nosso cliente. E então, o que que a gente tem também dentro do ecossistema? É, psicoterapia holística transpessoal. Então, aqui a gente tem todo o conhecimento da psique, da formação, ambiente infantil, por que que aconteceu esse distúrbio com o nosso cliente, com o outro não acontece, ele passa a mesma situação, mas não acontece. Então, aqui dentro desse curso de psicoterapia holística transpessoal, porque vai além do pessoal, né? Do pessoal, vai muito além do que somente o pessoal. Então, é um curso bem completo, tá? Tudo aqui o acesso é por 2 anos, todos os cursos aqui. Então, nós vamos descendo aqui agora para mentes intensas, organismos exaustos. Esse curso ele anda junto com esse aqui, ó, Lantanídeos, o ouro da autonomia. Por quê? Porque um lantanídeo, uma pessoa que quer saber muito, quer entender tudo, ela não fala nada se ela não tiver conhecimento do que ela está dizendo, não tiver embasamento do que ela está dizendo. Então, ela tem uma mente intensa. E isso acaba com a gente. Aí a gente dá um lantanídeo para a pessoa que tem mente intensa e outras homeopatias aqui também, é claro, né? Conforme a necessidade do cliente, da pessoa, do ser humano. Então, essa mente intensa, ela vai acontecer uma coisa interessante. Pensa numa biblioteca com os livros raríssimos, maravilhosos, capas douradas, letras lindas, e eles estão espalhados, todos espalhados pelo chão nas prateleiras erradas, uns poucos que estão nas prateleiras estão no lugar errado. Então, quando a gente dá um lantanídeo para essa pessoa, e os outros também, as outras homeopatias, é claro, mas o lantanídeo, o que que ele vai fazer? Ele é o remédio do ouro. Então, é como se fosse uma solda ali entre duas sinapses, e ele é o condutor da energia, ele faz a solda, então ele conduz a energia para o outro neurônio e faz a sinapse, rapidinho. Então essa mente intensa, ela começa a ficar organizada. A pessoa sente descanso, tranquilidade, relaxamento, e tudo aquilo que estava na mente vai se organizando. Então é muito comum quando eu recomendo o lantanídeo para o meu paciente. Aí na outra semana, ele toma essa semana, na outra semana ele vem para a sessão, ele já fala assim: Nossa, eu fiz tanta coisa essa semana que estava tudo parado lá, que eu não conseguia fazer. Era o procrastinador, tá? Mas eu fiz tanta coisa, organizei tudo, coloquei as minhas notas em dia, arrumei meu guarda-roupa, levei o carro para arrumar, resolvi uma questão que eu tinha que conversar com uma pessoa lá, tomei os remédios, minha saúde está ótima, estou dormindo bem. O Lantanídeo fez isso com ela, tá? A gente, é claro que tem que ser o lantanídeo correto, tá? E aí a gente vem aqui para a neuroespiritualidade. O que que é isso? A gente precisa compreender também como é que funciona.
essas conexões transpessoais. Hoje se fala muito na medicina, no curso de medicina mesmo, fala sobre espiritualidade. Aqui nós vamos falar de neuroespiritualidade. Como que neurologicamente acontece a neuroespiritualidade. E é muito importante que todo terapeuta conheça isso. Ele tem que saber com o que ele está lidando, o que que ele está falando. E também a gente tem um mini curso aqui que é muito bacana, que é de contoterapia. Para que que a gente usa isso? A gente pode usar aqui dentro do Movimento das Riquezas, aqui no começo, todo o tratamento que você vai fazer, principalmente para mulheres, contoterapia, aplicação clínica. Porque são contos recheados de programação neurolinguística, neurociências, neuroespiritualidade. Então, são práticas avançadas específicas para pessoas que estão nesse ecossistema, porque aqui é uma linguagem muito específica. Então, você percebe que tudo aqui é vinculado, tudo aqui conversa entre si, e o terapeuta e o psicoterapeuta, eles saem daqui mega competente. Não tem outra opção para ele a não ser um profissional mega competente. Não vai mais ter falha nos atendimentos. Agora, com tudo isso aqui, ok, a pessoa fez tudo isso e ela, vamos supor que ela está numa outra profissão, ela trabalha na indústria, em algum outro local, e ela quer trabalhar, ela quer abrir o consultório dela, ou EAD online, né? É um consultório online ou um consultório físico, do jeito que ela quiser, mas ela não sabe como fazer isso, como fazer essa transição. Então, eu tenho aqui a aceleração de transição de carreira, que antigamente a gente chamava de mentoria, hoje já a gente pode falar sobre apoio, né? Porque ali tem 6 pilares, 6 passos para você fazer, para ir desenvolvendo, em que a gente trata o seu CPF, que é você, o ser humano, tá? Depois, no segundo mês, a gente trata o CNPJ, que é você, o terapeuta, tá? Porque agora o ser humano já está tratado, tá? Ó, pode trabalhar já, pode trabalhar com o outro, porque senão não adianta, né? Então a gente trabalha aqui o CNPJ, que é o terapeuta. Depois você aprende aqui como se comunicar, como comunicar o que você tem para oferecer, como se posicionar, como montar suas mídias. E depois você aprende aqui um pouco sobre os seus sistemas familiares, a sua própria constelação. Você utiliza até para os seus clientes também. E depois você vai fazer as pazes com a riqueza financeira mesmo, fluxo financeiro. Você vai aprender a fazer dinheiro, tá? Não é ganhar dinheiro, não, porque quem ganha dinheiro é criança. Quem faz dinheiro é adulto, profissional competente, que tem autoridade. Esse faz dinheiro. Então, você vai aprender isso, você vai seguir o passo a passo, e depois tem o pilar mestre no final, que vai te dar um plus bem bacana. Dentro desses 6 meses, você tem vivências, meditações, algumas regressões gravadas, que eu gravei com a minha voz mesmo, do meu jeito, e tá lá para você fazer à noite, a hora que você quiser e puder. Tem exercícios para você praticar, tem uma sequência que você vai fazendo, você vai subindo os degraus. Quando chegar no sexto degrau, que é o sexto mês, você já está mais do que pronta para o sucesso, para as riquezas. Então, é isso que eu queria compartilhar com você e espero que seja útil e que você entenda a importância desse ecossistema que eu criei e o valor disso tudo que eu estou apresentando para você também.